Hoje o Gusmão vem colaborar com a gente aqui, né? O nosso tema hoje é o equilíbrio energético, pensando na acupuntura, né? Como é que a acupuntura age nesse equilíbrio energético? A gente vem falando tanto aqui sobre a questão do bem-estar, do equilíbrio, né? Ainda hoje, aproveitando um pouquinho, eu tô com uma paciente aí em fase terminal, se mantendo muito equilibrada, trazendo a questão da clínica convencional junto com o trabalho da medicina chinesa, com os fitoterápicos. E assim, uma insuficiência renal grave, está se mantendo muito bem, fazendo a passagem devagarzinho. Eu estou bem satisfeita com essa situação. E aí, né, já coloquei para exemplificar essa questão da importância do equilíbrio energético, independente de qual o caso, né? E qual a fase da doença, ou, enfim, né? Do momento da vida. Então, nada melhor do que nosso querido professor do Gusmão, para falar um pouquinho para a gente, Gusmão. Você pode, fica à vontade para se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho do seu trabalho, né, dentro da medicina chinesa, nessa questão do equilíbrio, e contar um pouquinho para a gente sobre o que equilíbrio é esse, que energia é essa. Vamos começar aí pelo nosso Qi. Então, bom, meu nome é Rodrigo, para quem não me conhece, o pessoal me chama de Gusmão pelo sobrenome. Eu estou na área da medicina chinesa desde 2004, então está fazendo 21 anos, né? E eu atuo em Londrina, no Paraná, com atendimento home care. E sempre fiz dessa forma, e eu gosto muito desse trabalho home care, porque você pega em loco o que está acontecendo com o animal, e aí tem, levando em consideração o que nós estamos falando hoje do equilíbrio, a gente tem o equilíbrio energético de um âmbito geral. Eu considero muito o ambiente onde o animal vive, eu considero as pessoas que o animal tem contato, e que isso gera uma energia só, né? Eu até em algumas lives anteriores, eu me lembro que eu falei para vocês do que eu contava muito, que é a intenção de cura do proprietário, do tutor. Por quê? Porque eu já tive situações, gente, que não adianta você querer tratar, se o tutor olha para você e ele não está confiando, ou ele não está, ele está fazendo por obrigação, né? A gente tem que vestir a camisa, não só nós, como o tutor. E quando a gente fala de equilíbrio energético, né, é exatamente isso, é você ter a energia como um todo e estabelecer uma conexão de equilíbrio, né, de equilíbrio completo. Nem sempre o equilíbrio é uma coisa desejada, como a Renatinha estava falando. Ninguém deseja que o animal vá embora, né? Mas é muito desejável que já se tem estabelecido que aquele quadro é irreversível, é desejável que ele tenha uma qualidade de vida. É desejável que ele viva, que ele não sobreviva, e que tem uma diferença muito grande, né? Então, acho que isso é uma coisa importante da gente pensar, né? A gente estava falando, por exemplo, da energia vital. A energia vital, dentro da medicina chinesa, basicamente a acupuntura que a gente mais trabalha aqui no Brasil, a gente tem uma semelhança muito grande da energia vital dentro da medicina chinesa com a energia vital da cultura indiana. Então, a energia vital na medicina chinesa, nós temos, que considera-se o nome dela de Qi, ou Qi, Qi, ou CHI. E ela tem uma semelhança muito grande com a energia vital, ou considerada pelo sânscrito força vital, que é o prana da cultura indiana. Tem algumas, claro, algumas diferenciações, mas elas são muito semelhantes, porque a prana, ela envolve todo o indivíduo, o Qi envolve todo o indivíduo. E eu não sei dizer do restante do prana, se pega num contexto geral de ambiente, mas o Qi, nós temos o Qi, não é só a energia daquele indivíduo. Nós temos o Qi, por exemplo, no óculos, nós temos o Qi no céu, nós temos o Qi no vento, nós temos o Qi na terra. Então nós temos o Qi, eu considero, muito próximo do que a gente fala na física, né? Quer dizer, eu me lembro disso que um professor meu me deu aula, e eu acho que passei para os alunos, inclusive.
o átomo, a matéria, ela é estática? O átomo é estático? Porque se a matéria é feita de átomo, ela não é estática. Não, mas espera aí, Rodrigo, como não? Pensa bem, gente. O átomo, ele tem elétrons. O elétron é estático? Ele não é estático. Ele faz uma órbita. Só que a órbita que ele faz é tão rápida que se você girar várias vezes, parece que você tem um círculo. Você não tem um ponto girando. Né? Então, o Ti, ele é uma coisa que está impregnada em tudo. E, claro, a nossa vida, a vida dos animais, a vida das plantas, depende dessa energia Ti, que nós consideramos também como energia vital. E que é subdividida em vários Tis, várias energias, entenderam? Então, isso é um conceito importante para a gente começar a entender o que é a medicina chinesa. Inclusive, é uma aula que eu dou, né, Fernandinha, né, Renata? Sim. Eu dou na aula de vocês, né? É uma aula bem gostosa, assim. A gente fala muito, né, Gusmão, da questão do paviozinho da vela, né? O pauzinho, acho que é bem legal a gente explicar, né, esse pavio e essa parafina. Como a gente queima essa vela, né? Como minimizar o queimar do paviozinho que às vezes é curto, né? Isso. Aí essa situação do queimar a vela, a parafina, eu vou tentar fazer de uma forma que se você quiser acrescentar, por favor, acrescente. Mas você imagina uma parafina de boa qualidade e que tem uma grande durabilidade, ou uma parafina de grande quantidade. Vamos considerar uma vela? Vamos considerar uma vela fina e uma vela de 7 dias. O tempo que aquela vela de 7 dias demora para queimar é muito maior do que o tempo de uma vela pequena, uma vela fina. Agora, se a gente considerar o pavio como a energia que nós temos, o que seria a parafina? Né? É o bem-estar, né? A parafina, qualidade de vida. A parafina, exatamente, né, Renata? A parafina é a qualidade daquilo que você tem para que aquela energia continue sendo mantida. E quando a gente fala no ser vivo, a gente tem, basicamente, nós temos que pensar a qualidade de vida, que nem a Renatinha falou, a alimentação, todas as situações, principalmente no ser humano, emocionais, porque as emoções, elas são gatilhos que podem melhorar ou piorar a sua energia. Então assim, isso é muito importante, né? E essa parafina é que vai dar o contexto de tempo, de fogo, de Ti, de energia e qualidade daquela chama. Não é isso? Sim. Se tem mais alguma coisa para acrescentar? Não, acho que é isso mesmo, dizer que a questão da o pavio é o mesmo, né? Na verdade, é a parafina e a quantidade de parafina que vai dizer como esse pavio vai queimar. Eu acho isso muito bacana, essa analogia que a gente faz, porque é entender que energia é essa que vem, né, Gusmão? É interessante a gente falar um pouquinho dessa energia que o animal vem com uma energia às vezes fraca, ou às vezes com uma energia ok, só que essa parafina não dá conta porque ela é pequena, né? Eu gosto dessa analogia porque fica muito claro falar isso para o tutor, né? Sim. Quando a gente faz uma situação que você falou, a energia que chega no animal, né? Pensa comigo, se você tem uma vela, uma parafina novinha, você faz a vela, ela tem uma qualidade de queima, uma qualidade de combustão melhor. Aí você tem velas que são feitas com resíduo de parafina de velas que já queimaram. Você tem uma queima irregular e nem sempre de boa qualidade. Então vamos passar isso para os animais? Vamos passar isso para o ser vivo? Se você tem a genética da energia do pai e da mãe de boa qualidade, a energia daquele indivíduo vai ser muito grande. Vai ser com uma qualidade muito grande. Se você tem energias que são questionáveis ou energias fracas, ou talvez até energias que não consigam se expor o suficiente ou
enviar o suficiente para aquele filho, né, para aquele F1, o que vai acontecer? A hora que chegar naquele, aquele indivíduo que foi gerado, a força talvez não seja tão grande. Agora, tem uma coisa, né, gente? Não dá para dizer que se você nasceu assim, você vai morrer assim. É a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. Mesmo você tendo uma energia que você nasceu com uma energia baixa, a gente consegue daquela energia baixa dar uma qualidade. É como se você tivesse uma linha de energia que você nasceu com aquela linha. Você não vai subir em quantidade, mas você pode engrossar aquela linha, dar a qualidade. Né? Você não vai dar quantidade, mas você dá qualidade. E como que a gente vai dar qualidade? Então, como eu falei para vocês, alimentação, uma qualidade de vida de um modo geral, desde o ambiente até como que aquele animal, como que aquele ser humano vive, as condições que ele vive. Né? É exatamente o que a dona Célia está perguntando aqui. É como melhorar os danos que uma energia baixa pode causar ao seu corpo. Então, isso vem de uma questão da energia, né, que vem, e também da energia que a gente consome, né, Gusmão? Exatamente. Dona Célia, na verdade, é isso que eu estava falando, porque a gente não tem controle sobre aquilo que chegou para a gente geneticamente, né? Então, por exemplo, se eu tive um pai de uma idade mais avançada, a gente sabe que a energia vital das pessoas ela vai em declínio. Esse declínio pode ser assim, ou esse declínio pode ser assim. Ou seja, pode ser um plano inclinado muito íngreme ou um plano inclinado longo. Então ela pode cair com muito tempo, como ela pode cair rapidamente. Como eu tenho, vamos supor, eu tenho pais idosos, teoricamente a minha energia ela vai estar baixa, a minha energia vital de nascimento, que a gente chama na medicina chinesa do Jing, que é a energia pré-celestial, a energia que chega para a gente dos pais, a energia herdada. Né? Quando chega essa energia baixa para a gente teoricamente teríamos vários problemas genéticos, inclusive. Né? Não necessariamente problemas grandes, mas pequenos problemas. E como que a gente consegue resolver isso? E outra, por que todo mundo não tem desenvolvimento de problemas genéticos? Porque senão seria visto para todo mundo que tem a energia pré-celestial baixa desenvolver vários problemas que os pais mandaram para ele. Né? Mas por que não tem isso? Porque vai depender do ambiente que você está. Vai depender de como que você trabalha essa energia sua. E isso é muito importante. Porque se você trabalhar uma alimentação adequada, um tratamento adequado, por exemplo, um tratamento holístico, um tratamento integrativo, como a medicina chinesa, a acupuntura, você regulariza, você equilibra a sua energia. Existem tratamentos, inclusive, gente, quem não conhece da medicina chinesa, que você retira a energia de uma parte do corpo e transfere para outra. Isso, por exemplo, tem um fio que chama fio de Manaka, que você tira a energia de um lado que está em grande quantidade e passa para outro lado que está em menor quantidade. E da mesma forma, sem ter o fio de Manaka, você pode utilizar a acupuntura, a massagem Tuiná, o Douyin, né? O Tai Chi Chuan, o Qigong, que são exercícios que vão preparar a energia do seu corpo para reequilibrar, quer dizer, para estruturar. De um lugar onde tem uma energia com mais quantidade, passar aquilo ali e distribuir para partes do corpo que estão faltando. Ou quando aquele corpo não tem uma energia significativa, conseguir absorver da própria natureza, conseguir absorver melhor dos alimentos. Entenderam? Isso é importante. Entendeu, dona Célia? Aproveitando aí, fala para... Desculpa, Fê, pode falar. Não, dentre outros também, né? O reiki, a homeopatia, o floral. Isso, eu tinha esquecido, é que eu falei rapidamente, mas dentro da integrativa, da medicina integrativa, tem várias formas da gente reestruturar a energia. Né? Trabalhando todas elas. O reiki, por exemplo, não só o reiki, como outras imposições de mão, né? Que você estimula a energia corporal. Né? Tem várias coisas que são muito interessantes.
terapia, com Aham, a cura. É isso aí. exatamente. O importante é procurar o equilíbrio. Sim, e uma coisa, É, viu, gente? Por incrível que pareça, eu costumo dizer que o equilíbrio a gente nunca acha. E por que a gente nunca acha? Porque nós somos dinâmicos, né? exatamente. Então a gente tem o dinamismo que tem na medicina chinesa, do Tai Chi, que é o Yin e o Yang, mostra pra gente que nós nunca vamos achar equilíbrio. Porque o equilíbrio do Yin e Yang, Eu vou falar ele e pra é cá. Por uma cíclico, constante. né? É uma cíclica. Ela vai sempre girando. Uma hora você está bem, outra hora você está mal. Mas não é porque você está bem e mal que você está desequilibrado. Você está em equilíbrio dinâmico. O problema é quando você está mal hoje, você E fica continua mal. estagnado. E aí você bloqueia, exatamente. Aí, Você fica estagnado, aquela energia fica uma situação muito ruim no seu corpo. Aí sim. Aí você tem um desequilíbrio energético muito intenso. e aí entra Renatinha, a gente continuou conversando e te cortou, desculpa. Imagina. Pode terminar, Fê. Não, e aí entra naquilo dos canais dos meridianos, né? Que a gente bate tanto na tecla da estagnação, do que tá parado, do que não se mexe, do Sim. que não anda, né? Fala um pouquinho pra gente, professor, de Porque quanto é importante daí, na esses verdade, a gente canais. tem essa energia que está fluindo por todo o corpo, que tem vários nomes. Cada lugar que ele vai, ela vai diferenciando de nomes. Então, por exemplo, o Qi, que passa para a defesa do corpo, é o Wei Qi, que é o Qi defensivo. O Qi que passa para os canais energéticos é o Jingluo Qi. O Qi que vai passar para os órgãos é o Zhangfu Qi. Então, tem várias formas da gente entender o que é essa energia. E ela é distribuída e encaminhada por canais energéticos como se fossem vasos sanguíneos. Aliás, muitos dos canais energéticos são paralelos a vasos sanguíneos no corpo, né? Por quê? Porque são canais que passam da cabeça até o pé, que vão seguindo, cortando o meio do corpo, dividindo em partes iguais, né? Ou às vezes um canal só, ou canais bilaterais, que passam pelos membros torácicos, que passam pelo membro pélvico, que são as pernas ou as patas traseiras dos animais, dos quadrúpedes. Então, a gente tem todos esses canais energéticos que encaminham essa energia para todo o corpo daquele indivíduo. Quando a gente faz esse caminho para todo o corpo, aí é o que você falou, Fer, o problema da estagnação, da energia ruim estagnada, né? Eu dou muito exemplo da energia estagnada quando a pessoa está fazendo um esporte e bate a canela, e dá uma dor tremenda que fica latejando. É como se fosse, aquilo é uma estagnação, mas a energia estagnada, que não é visível como um hematoma, dessa forma que eu estou dando exemplo, ela é muito semelhante ao que causa, porque ela bloqueia. E se ela bloqueia energia ali, o restante do teu corpo não tem energia suficiente. Aquela energia fica parada. E aí aquela energia estagnada, ela pode gerar situações de dor, de falha na função dos órgãos, porque ela está parada, né? Ela pode gerar excessos que podem causar falha em outros lugares também, em outros órgãos. Então, isso tudo acaba gerando um desarranjo energético, né? Um desequilíbrio energético em todo o corpo e vai mostrando sintomas. Agora, o mais legal, que eu acho fantástico na medicina chinesa, é que ela vai mostrando esse desequilíbrio antes de acontecer o desequilíbrio. Sim. A gente consegue diagnosticar, muitas das vezes, com a possibilidade desse desequilíbrio energético. Como? Avaliando de um modo geral aquele animal, mas principalmente com avaliações de língua, avaliações de pulso. Então, isso a gente consegue determinar uma possível alteração. Por isso, que aqui no Brasil não é tanto, né, gente, mas na China ela é muito vista como uma medicina preventiva. Aqui no Brasil, nós temos a medicina chinesa como uma medicina de tratamento curativa, mas não preventiva. E lá na China, não. Na China, você faz uma consulta e ele vai falar, olha, toma tal erva, faça tal tipo de pontos de acupuntura, com tal tipo de tratamento dentro da acupuntura, para você não vir a ter tal problema. Não é que você já tem o problema. E isso, para quem está assistindo a gente, quando a gente faz
a avaliação diagnóstica no animal, a gente percebe essa possibilidade. Então, dando um exemplo, hoje eu fui na casa de um Shih Tzu que estava com uma situação de coluna que tinha melhorado. Mas assim mesmo, ele estava... A língua não estava com alteração, mas o pulso estava em corda. Um pulso em corda, só que ele não estava tão profundo, ele estava mais superficial, mais intermediário, mas o pulso em corda. Então, ele não estava tendo sintoma, mas aquilo, para mim, é uma tendência a sentir dor. Por quê? Sim. Porque eu sei qual que era o problema que ele tinha. Eu sabia o problema. Ele estava equilibrado, mas vamos dizer assim, se eu não tivesse feito, vamos supor que a tutora falasse para mim, olha, não precisa ir hoje, porque ele está bem essa semana. A semana seguinte, ele ia estar o capo. Isso é legal de Então falar. é legal. Isso Puxa, é muito legal de falar. Porque o pessoal pula. Porque eles vêm, né, Fer? Não, e eles pulam, Exato. às vezes, sessão. Ah, melhorou, não precisa mais. Já dá para Na passar verdade, para daqui tá 15 fazendo dias. equilíbrio, né, Fê? Tá fazendo equilíbrio naquela hora. Se perder aquele fluxo, porque a gente tem uma ação aí de 6 dias, 7 dias, que tá trabalhando aquele equilíbrio. Quebrou Exatamente. aquilo, perdeu o fluxo do equilíbrio, porque precisa de um E aí, tempo para estabilizar, né, Fê? com certeza. E aí você vê o desequilíbrio que às vezes que estava consertando, quando chega lá na próxima semana já mudou tudo. Aquele padrão já mudou tudo, ele já se estabilizou porque ficou com dor, né? Aí o proprietário se estabilizou porque ele também está com dor. Aí começa a vir uma bola de neve, né? Isso é legal de falar, porque o pessoal gosta de pular, Você né? sabe que, graças a Deus, eu não tenho tanto problema assim não, viu, Fer? O pessoal entende bem. Eu seguro as pontas até a semana passada, semana retrasada, eu estava atendendo um cliente e o pessoal da fisioterapia quis passar de 2 por semana para 1 por semana. E normalmente eu faço, quando eles fazem 1 por semana, eu já tento passar para 15 dias. Sim. E eu costumo dizer sempre o seguinte, eu não gosto de segurar o animal, Sim. eu gosto que ele experimentar como que fica. Né? Porque nada impede que a gente tenha que voltar para semanal. Então eu deixo, claro, dentro das possibilidades. Eu não vou liberar ele para fazer isso da primeira para a segunda sessão. Né? Mas aí eu falei, olha, vamos, se vocês quiserem, já dá para a gente começar a fazer quinzenal, porque está indo bem. Aí a tutora falou assim, não, eu quero fazer semanal por enquanto, quando começar a fazer quinzenal, a gente intercala. Falei, então tá legal. Mas daí, na outra semana, eu consegui conversar com ela e nós fizemos um teste. E correu tudo bem. Entendeu? Por isso que eu falo que eu não gosto de segurar. Né? Porque a gente tem a possibilidade de voltar se precisar. Né? Mas é interessante. Não é uma regra. Viu? Não é uma regra. Não é uma... Aliás, a gente não tem regra, né? E sabe que eu gosto? Pra quem não, e sabe que eu gosto, professora? Às vezes eu gosto também, assim, até de espaçar, porque às vezes a gente... Oi, linda! Ah, que gatona na live! Eu gosto de espaçar, sabe por quê? Porque às vezes naqueles espaçozinhos, por exemplo, vou dar um exemplo de uma cachorrinha também. Ela tem hiperadreno, daí ela até começou agora com a alimentação natural para ela, mas assim, ela tem aquela hipercalcificação da síndrome de Cushing, enfim. Então, assim, ela está muito bem com a acupuntura, andando melhor. Aí a gente começou a espaçar para 15. Só que o que aconteceu? A tutora, a gente passou para 21. Com esses 21, a gente já viu a falta que a acupuntura está fazendo para ela. Né? Ela começou a abrir mais a patinha, mas outras coisas que a gente equilibrou, que nem a ansiedade dela, o calor que ela tinha muito, a não vontade de ficar perto da família, isso continuou legal. Mas foi bom esse espaçamento, até mesmo para a tutora perceber como, na minha opinião, né, como está sendo importante o tratamento para ela, né? Como esse conjunto da parte clínica mais a integrativa está auxiliando ela. E ela super entendeu, tanto que agora começou o tratamento com a Rê também de alimentação natural. Então, eu acho que tudo tem um composê da coisa, né? Porque aí você vai juntando uma coisa e nada melhor do que os próprios olhos para ver, né? Sem dúvida. O que eu ia comentar também, né, sobre isso, que o Guzmão comentou da questão do trauma, né? A gente tem aí as estagnações por trauma, mas a percepção, né, pelo pulso que o Guzmão comentou, que realmente é um sinalizador perfeito para a gente. Mas é bem importante a gente comentar aqui, né, que é nosso objetivo com os tutores, é entender o que a gente sempre fala sobre a tríade, né? E que as emoções, elas podem afetar bruscamente. Esse caso que eu falei no início da live sobre a fase terminal,
Quando eu sempre falo que quando o tutor entende a necessidade do animal ir embora, tudo se transforma. Essa energia se transforma. E aí as coisas vão acontecendo gradativamente do jeito que tem que ser. Agora, quando isso não acontece, muda todo o padrão, desequilibra todo esse processo de desencarne que deve ser gradativo. Isso eu tenho acompanhado muito e eu percebo isso. Aí a gente tem a questão do equilíbrio e desequilíbrio energético pelas emoções, sentimentos, enfim, né? Guzmão, quer falar um pouquinho sobre isso pra gente, dessa questão do quanto as emoções Você podem sabe, interferir nesse campo? então, você estava falando dessa situação da passagem, né? Que a gente pode ajudar. Sempre que eu falo isso, eu já falei em aula, foi um caso muito específico. E eu sempre falo dele porque é difícil de eu conseguir acompanhar até o final, né, o tutor com o animal dele. Mas nesse caso em específico, era um boxer, ele estava com um tumor de mediastino. E eu estava cuidando, fazendo tudo aquilo que você falou, Renatinha, da qualidade de vida, manutenção, percebendo que ele estava entrando no processo sem condições de reverter o quadro, mas que estava entrando bem, né? Tava indo tudo bem. Só que, de repente, nem era dia de eu fazer a sessão nele, a tutora me ligou desesperada, falou assim, olha, ele não está bem, eu tô achando que ele está indo embora. Eu falei, ó, me dá 10 minutos, eu chego aí. Cancelei os clientes, e eu acho muito legal que os meus clientes, eles entendem, né? Eu mandei, naquela época acho que nem tinha WhatsApp, eu tinha muito pouco, liguei e falei, olha, me desculpa, eu vou marcar uma outra hora, mas eu tô com uma emergência, assim, assim. Não, pode ir, Rodrigo, não tem problema, tá. Aí eu cheguei lá. Realmente ele estava nos momentos finais, que foi uma das vezes que eu fiz aquele quadro de algumas agulhas, alguns pontos de acupuntura, para ajudar a passagem daquele indivíduo, né? Então é muito raro fazer, por isso que eu sempre falo desse caso. Eu avaliei ele, aí eu falei para ela, falei assim, olha, realmente ele está numa fase terminal. Daí ela falou para mim, ela perguntou, eu levo para internar? Aí entra, no meu ponto de vista, não entra o médico, que eu acho que isso é uma coisa que talvez nós veterinários tenhamos muito diferente do médico humano. Eu peço a Deus que o médico humano tenha esse feeling. Não que eu seja todo poderoso, não, mas eu acho que eles tinham que ter bastante feeling. Eu falei para ela, falei, olha, se fosse meu, eu não levava. Se fosse meu, eu acompanharia ele aqui. Agora, se você não, porque também tem, né, gente? Tem gente que não quer acompanhar até o final, né? Ela falou, não, vou ficar. E aí, eu falei para ela, eu falei, olha, eu vou fazer algumas agulhas para ajudá-lo, né, para passar com tranquilidade. Eu fiz o protocolo dessas agulhas, eles falam que em 24 horas, 60% dos animais, eles fazem a passagem, né? Não deu 30 minutos depois, eu comecei a perceber que ele estava em relaxamento respiratório. Tava o marido, tava ela, filhinho pequeno. Aí eu levantei, eu estava sentado assim no chão, perto da televisão, eles estavam no sofá. Eu levantei, olhei para os dois e falei assim, olha, vai lá ficar com ele. Aproveita para ficar com o seu cachorro. Eu me afastei, eles ficaram. E, sei lá, 5, 10 minutos depois ele foi embora. Essa pessoa não sabia como me agradecer. Ela falou que foi assim um momento, e me emociona muito quando eu falo, porque eu ajudei não só aquele animal, mas aquela família a entender aquele momento que aquele animal estava passando, que não era um momento para ficar desesperado, mas para compartilhar aquele momento. Sim. E para o animal entender que ele também estava bem, se ele ficasse, né? Ou se ele fosse embora. Né? Então isso para mim foi uma das coisas profissionais assim que mais me marcaram, e já deve fazer quase 10 anos isso. Né? 7, 8 anos já deve ter. A morte ainda, as pessoas ainda vê como acabou. E quando todo mundo começar a entender que é só uma passagem, que é só um ciclo, seja para eles como para nós, né? Mas isso vai muito da evolução de cada um, do entendimento de cada um. Todos nós três sabemos disso. Mas quando a gente passar a entender que faz parte do ciclo da vida, tudo fica mais fácil. Porque aí fica só a saudade. Que a saudade a gente não consegue apagar. Sabe, eu penso numa coisa interessante. Por exemplo, a gente crê numa coisa superior.
né? Sim. Então, para quem crê numa coisa superior, eu não estou falando de religião, estou falando de a crença, né? Sim. Quando a gente tem uma crença do superior, a gente sabe que não acaba. Mas mesmo para aquela pessoa que não crê numa situação superior, numa condição superior à nossa, mesmo aquele que não crê, é só você pensar que aquilo que eu acabei de falar no ciclo da matéria, que eu falei do átomo, que aquilo ali, se você não pensa na parte do etéreo, aquela vida virou uma nova matéria e vai se transformar em outra matéria. Você entendeu? Então é simples. Não precisa ter crença para entender isso. O problema, eu acho, que está envolvendo muito, talvez seja uma palavra muito forte, mas está envolvendo muito, eu diria, o nosso egoísmo. Porque apego, né? Um apego muito grande. Não é fácil, não é fácil. Não é fácil você perder um animal. Eu perdi a nossa Lhazinha, a mais velha, aqui em casa, no dia 1º de janeiro desse ano. Não é fácil. Não, ela tinha 15 anos. Sim. Nunca é. Perdi minha E não é fácil com um animal. Não é fácil. Sabe? Não é fácil com um animal, não é fácil com um ser humano, não é fácil. Para nós também não é fácil, porque nós principalmente, Meu né? Deus do céu, para nós, para os nossos clientes, quantas vezes eu tive que engolir seco aqueles clientes que você fica tratando 2 anos, 3 anos. Teve um cliente que eu tratava 6 anos, gente, que eu acabei o tratamento de displasia coxofemoral. Eu falei, olha, vamos começar a fazer alta, né? Fazer aquela cada 15 dias. A tutora falou assim, não quero. Você vai continuar semanal porque ela está indo muito bem. Eu fiquei 6 anos tratando semanalmente aquele animal. Vocês imaginam para mim como que foi a perda? Então não é fácil. Não é uma coisa simples. Os nossos animais, né? Porque assim, é o que eu sempre falo. Para nós veterinários, a minha visão, né? É uma dor até. Não sei se é a dor ou é a palavra, é diferente. Porque a gente tem aquela coisa nossa, né? Era meu, né? O que eu poderia ter feito. Por mais que a gente faça tudo melhor, mas a gente tem essa coisinha ainda nossa. Eu acho assim, para nós é o pior, né? O que eu poderia ter feito diferente, eu acho que eu fiz pouco, né? Demora para você entender que aquilo que você fez era o necessário, né? Era o possível. Sim. E mesmo porque, né, professor? Todo veterinário, ele tem a síndrome do super-herói. Eu sempre brinco nisso, né? A gente sai da faculdade com aquela coisa que a gente vai salvar o mundo, vai mudar tudo, tal. Eu acho que é da gente, né? E eu acho bonito isso na veterinária, um pouquinho diferente da humana, porque ainda nós, veterinários, assim, a gente conta no dedo ainda alguns que não pensam assim, mas a gente tem essa garra, né, de ir até o fim, de correr, de ir atrás, de descobrir o que né? O veterinário tem essa coisa de dar nome. Eu falo que nós somos investigadores, né? Eu falo muito que nós somos como se fosse detetives, porque nós temos que descobrir tudo, né? É verdade. Mas bora lá, vamos lá para a próxima. Olhando pelo outro lado também, né, do que vocês estão falando, por outro lado também é muito bacana a experiência de ver o animal estável, de conseguir fazer o processo de passagem estável, de conseguir perceber a mudança dos padrões energéticos da família e o como esse animal se transforma. Eu e a Fê, a gente troca muita figurinha em relação a isso. Nossa, a percepção em relação a esse animal mudou e esse animal hoje é feliz. Esse animal é um cachorro de verdade. Tem um comportamento, né? A questão da humanização, que a gente conversa muito. Então, hoje ele é cachorro, ele se sente cachorro. Quando chega alguém, pega um bebê novo, enfim. Então, a importância dessa percepção, da forma de ver, que é o olhar fora da caixola, mais uma vez, né? Que é o nosso objetivo aqui. Então, quando a gente olha de um ângulo diferente, a gente enxerga as coisas diferentes. Quando você olha a fase terminal como algo normal, e que é um processo, um ciclo da vida, em que a gente olha, nossa, foram 15 anos de bem-estar, né? Viveu bem, essa cachorrinha mesmo, foram 15 anos saudáveis, não teve problema nenhum ao longo da vida. Uma cachorra que só viveu bem, só foi feliz, comeu bem, enfim, foi um aprendizado gigantesco. Então, a gente começar a olhar por esse ângulo, né? Do quanto foi bom, como está bem,
que legal que esse processo está acontecendo gradativamente e não, ai meu Deus, ela vai embora, eu vou ficar sem ela, que é um grande trabalho nosso, desse apego energético, né? Eu tenho aprendido muito, não é desde que eu fácil. comecei, eu tenho pego muitos casos de fase terminal, isso tem sido riquíssimo para mim, porque cada dia você vai olhando de uma forma diferente para a vida e a morte, né? E isso é muito bacana. Faz parte. E aí, Sem dúvida. vou me emendar aqui, porque senão a gente não consegue falar das coisas que a gente gostaria de falar, né? A gente gosta de falar pouco, né? É pouco, né, Pouco. irmão? Em relação a essa questão do restabelecimento energético, do equilíbrio energético, João, como é que uma agulha pode ajudar nesse equilíbrio energético? Conta um pouquinho pra gente, porque as pessoas falam assim, nossa, mas você só colocou agulha, você pôs uma agulha. Então, você falou dessa questão, né, da fase terminal, como é que você explica um pouquinho pra gente aí, como que uma agulha pode transformar? Na verdade, assim, eu ia falar, o pessoal pergunta assim, tem remédio aí, né? Quando faz a acupuntura, né? É que, na verdade, quando a gente... eu costumo dizer que algumas agulhas, elas funcionam como se fossem catalisadores energéticos, né? Então, ela busca energia, traz energia pelos canais energéticos, estimulando ou aquele local onde está passando o canal energético, ou uma coisa que acontece com os canais energéticos, que é o contato que aqueles pontos de acupuntura fazem com o órgão, né? Então é um estímulo direcionado no órgão daquele canal energético. Então tem pontos que são específicos, que vão ativar, que vão minimizar uma energia em excesso, que vão colocar energia naquele órgão que está faltando, e isso ajuda, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando especificamente dessa situação de ajudar a fazer a passagem, você pode superestimular a energia do corpo daquele animal para que ele consiga ter uma resposta energética em que aqueles órgãos se mantenham no controle, ou se mantenham no trabalho que deveriam ser mantidos até o final, sem ter um sofrimento, vamos dizer, de cada órgão. Só que, quando eu faço isso, eu estou estimulando uma energia que aquele animal tem pouca. Então, ao mesmo tempo que eu estou fazendo o equilíbrio de todos os órgãos, eu estou diminuindo a energia geral daquele animal. Por isso, quando nós fazemos esse processo de ajudar, entre aspas, na passagem, a gente mantém a qualidade, entendeu, Renata? Você deve ter passado muitas vezes isso. Eu estou falando para você que eu tenho poucos episódios, mas como você falou que tem muitos, a gente percebe, e eu acho que você deve me ajudar. Eu não consigo te ver, então eu não sei como é que você está acompanhando, porque eu estou com um problema no meu vídeo aqui. Mas eu acredito que você também deve perceber, e as pessoas que estão em volta, que o animal tem uma qualidade. Aquele animal que fazia aquela respiração que nem era mais ofegante, que era uma respiração abdominal em função da dor, ele já começa a ter um relaxamento melhor. Então os órgãos começam a trabalhar com mais qualidade no máximo, no mínimo de energia que ele tem. Exatamente para manter essa qualidade. Né? O mais equilibrado possível, até em que aquele organismo chega e fala assim, gente, deu aqui. Já não dá mais. Vamos nos funcionamento mais gradativo, né? Aí o fígado olha para o coração e fala assim, olha, foi muito bom trabalhar com você. O rim fala para o outro rim, fala, olha, foi muito bom, valeu a pena, mas agora é hora da gente parar. Né? E o contrário é a mesma coisa, quando a gente bota aquela agulha aonde está doendo, e aí a pessoa fala, é mágica? Bruxa! Exatamente. É como eu começo algumas aulas, né? Falo, gente, não é xamanismo, não é bruxaria, ela simplesmente funciona. E até tem hoje vários trabalhos que falam a mecânica na parte química, bioquímica e física de como que funciona a acupuntura. Então a acupuntura hoje tem vários trabalhos para dor que mostram exatamente como que ela funciona, e várias pessoas que trabalham com ciência, que são cientistas, né? Baseados em evidência científica, né? Trabalham com base científica mesmo,
eles falam, olha, realmente tem comprovação. Sim. Eu até, a minha filha que é psicóloga, ela trabalha ela gosta muito dessa prática baseada em evidências, e tem algumas pessoas que já falaram em lives, assim, ou no Instagram, falou, gente, eu falo daquilo que realmente funciona. Hoje eu tenho trabalhos que mostram que a acupuntura funciona muito bem para dor. Sim. Ele até fala, outras coisas eu não tenho trabalho. No dia que eu descobrir um trabalho que funciona, eu vou falar que funciona. Isso é muito legal para a gente. Sim. Isso é uma comprovação científica daquilo que a gente já sabia, mas não mostrava. Não conseguia mostrar cientificamente. Acho que, então, graças a Deus que temos pesquisadores, né? Se eu não me engano, acho que o doutorado agora do professor Daniel Neto foi justamente nisso, o doutorado dele, provando com eletroacupuntura, se eu não me engano, esse estímulo, né? De colocar no cavalo e ok, e ele conseguir comprovar isso cientificamente. E cada vez mais a gente está vendo na veterinária, está vendo isso na humana. Nossa, perfeito. Perfeito. Porque é aquilo que eu falo, é a medicina, né, antiga, vindo para agora fazer efeito, né? E a gente comprova isso. Com a moxa também, que eu sou apaixonada, né? Então, assim, eu acho que é um calor, eu falo que é o calor que cura, né? Então, assim, a gente tem dentro da medicina chinesa várias coisas que a gente pode utilizar. E o mais legal de tudo isso é que aquilo que a gente sempre bate na tecla, né, Rê? Que nem tudo é para todos. Então, tem a técnica exata para cada pessoa, para cada animalzinho. E cada um vai se encaixar. Eu acho isso bem legal, né? Bem legal de trabalhar. Isso, a gama de possibilidades que nós temos para trabalhar é muito grande. E isso ajuda muito, porque você tem animais que têm sensibilidade. Eu nunca tive, né? Mas eu já tive amigos que comentaram, especificamente um que me assustou. Ele colocava agulha no Rottweiler, então ele colocava na parte traseira do Rottweiler, quando ele ia na frente, o cachorro virava e arrancava todas as outras, que ele não conseguia, não suportava ficar com a agulha. Com a agulha. Né? A minha cachorra não gosta. Isso, com certeza. Existe. Né? Tanto que no ser humano tem outras formas, por exemplo, a pastilha de selênio, os ímãs para fazer a magnetoterapia. Né? Então tem várias maneiras de você estimular o ponto de acupuntura. Tem. Uhum. Até com os dedos, né? O doin, sim, o doin, tem a massagem pulmonar, o shiatsu, né? Exatamente. Tem tudo. A acupunterapia, né? Nossa, a acupunterapia é muito legal. Ele é muito específico, esse equilíbrio, né? Porque é o que a gente estava falando, né? O que a Fê acabou de falar, o nem tudo é para todos. A paciente agora, que eu tô né, com ela agora, uma insuficiência renal, enfim, a moxa é muito bem-vinda para ela. Mas a gente tem muitos pacientes que a moxa não vai ser bem-vinda. Então, não é porque foi bom na fase terminal para aquele fitoterápico, aquela tipo de terapia que vai ser para o outro. Até porque esse equilíbrio, né, que o Guzmão estava falando no começo, tem dia que a gente tá de um jeito, tem dia que tá de outro, que é uma constante. Tem dia que a gente precisa estar mais yang, a gente tem que resolver as coisas e o corpo tá precisando, e tem dia que a gente tem que estar mais yin, mais introspectivo, porque a gente precisa ter contato com o nosso mesmo, perceber, o corpo também pode estar assim, precisa estar dando uma equilibrada porque exagerou no dia anterior, enfim, e tá tudo certo, o corpo tá buscando. E é muito legal que os animais, eles mostram exatamente isso, né? Chega um momento que eles param de comer, e aí os tutores se desesperam porque eles estão sem comer. Eu falo, deixa eles quietinhos, porque eles sabem que se eles comerem, não vai digerir, eles vão vomitar. Não vai morrer se ficar sem comer 1, 2 dias. Deixa ele assim, porque vai dar ruim se forçar. E aí, no desespero, força, e o que é que acontece? Vomita. Passa mal. Então, tudo é um equilíbrio constante, né? E a gente precisa ir modulando e avaliando e reavaliando, né? Eu passo de cada vez. Precisa. É uma delícia ficar conversando. Sabe o que acontece? É muito gostoso a gente conversar daquilo que a gente gosta, né? Sobre o que a gente gosta, quando a gente se assemelha muito, né, nas formas de pensar, que também as diferenças são importantes, mas quando a gente, geralmente quem vem aqui para o nosso canal, pensa muito semelhante a gente, né, nessa questão do bem-estar, na qualidade de vida, na forma mais leve possível de trabalhar, né, sem uma sobrecarga. Então, tudo isso vem muito de encontro, a gente se afiniza vibracionalmente. Sim. E vamos conversar, né, Rê? Quando a gente trabalha dessa forma, flui tudo melhor. O equilíbrio, como eu estava falando, equilíbrio ambiental, né, do ambiente de um todo, a gente percebe que fica melhor, né? Tem vamos dizer assim, uma afinidade
energética melhor. Né? Então é muito gostoso trabalhar dessa forma. Né? Com certeza. Vamos ver se a Fê consegue voltar aqui para a gente finalizar, que ela caiu, Vamos. não sei se... Já chamei ela, vamos ver. Fê, você vai conseguir entrar ou tá no seu 4G aí? Acho que ela caiu mesmo. Lá tava muito vento, ela falou que podia cair mesmo. Pois é, eu imaginei quando aconteceu isso, eu imaginei. Porque daí não tem rede que aguente, não consegue. Desestabiliza muito, né? Hum. Meu querido, gratidão mais uma vez, foi maravilhoso, como sempre. Eu acho que trouxe uma visão. Outra vai fazer maquiagem agora. Trouxe uma visão bacana para os nossos tutores. Eu não estou vendo você, Renata. Eu não consigo ver vocês. Depois você vai ver. Todo mundo consegue ver a gente. Depois você assiste de novo a live. Tá então, bom, trouxe uma visão bacana, né? Como sempre, para os nossos tutores, clareando essa forma de olhar as coisas, entender a questão do equilíbrio energético, a importância do olhar para as emoções, do olhar para esse paviozinho da vela, de como nutrir, né, esse animal da melhor forma possível, com uma alimentação adequada, com um ambiente adequado, né, os cuidados adequados em relação ao animal, a questão da humanização, enfim, tudo isso é bem importante. Gratidão mais uma vez pela sua contribuição, pelo seu carinho com a gente, e logo a gente marca mais uma. Ah, com certeza. Vocês moram no meu coração, viu? Você também, não tenha dúvida disso. Gente, boa noite. Gratidão à presença de todos. Até breve. Todos. Beijo para todo mundo. Namastê. Boa noite. Namastê.